Quando a criança deixa de ser vítima. Tá, então... O caso Jesse É uma Pomeroy. criança psicopata agora, será? Tipo, eu acho que até então as notícias era que ela era vítima. Depois foram entender que ela não era vítima. Ela era Pode ser isso. serial killer, o assassino em série. Não há dúvidas de que a mente de um serial killer é um lugar sombrio e nem mesmo o mais forte do fogo pode esquentar o coração frio desses criminosos. Em contrapartida, sabemos que as crianças são um símbolo de ingenuidade, pureza e muitas vezes vítimas dessas mentes perturbadas. Mas e quando a criança é o oposto disso? Quando ela deixa de ser a vítima e começa a caçar o mesmo que seus predadores? Oxi. Hoje, vamos conhecer a primeira criança serial killer dos Estados Unidos. Oxi, mano, a cara do Pomeroy. Tommy. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Caraca, o fundo pretão ficou da hora. Da hora. Jesse Harding Pomeroy nasceu no dia 29 de novembro de 1859, na cidade de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele foi o segundo filho de Ruth Ann Pomeroy e Thomas Pomeroy, um alcoólatra que era agressivo com seus filhos em casa. Jesse foi um garoto inteligente, mas possuía dificuldades em se socializar devido à sua estatura alta. E não só isso, o garoto eventualmente sofria de ataques epiléticos e o fato de ter nascido com uma membrana esbranquiçada sobre o seu olho direito o fazia isolar-se das outras crianças de seu bairro. Em boa parte do seu tempo livre, Jesse passava lendo contos de guerras indígenas e neles aprendia os métodos de tortura pelas quais os índios eram submetidos, além de romances sensacionalistas. Em seus raros momentos em que conseguia brincar com as outras crianças, Jesse optava por brincar de escoteiros e índios, jogo no qual ele reencenava as coisas terríveis que havia lido em seus livros. Seu pai, Thomas Pomeroy, era um homem violento que submetia o filho a abusos físicos. O principal deles era de que quando Jesse fizesse algo errado, nesses momentos o garoto era levado ao banheiro, obrigado a ficar sem roupa e lá era surrado até que o sangue começasse a escorrer do seu corpo. Os atos violentos de Thomas não pararam por aí. Poxa. O homem muitas vezes agredia violentamente a mãe de Jesse e seu irmão Charles, além de frequentemente tentar afogar seus filhos em banheiras com água gelada. Os primeiros sinais de sua personalidade conturbada apareceram antes dos seus 10 anos, quando Jesse matou os pássaros que sua mãe cuidava e amava, arrancando-os a cabeça. Mais tarde, Jesse foi proibido de ter animais de estimação, depois que o garoto foi flagrado torturando o gato da vizinha da família com uma faca. Caraca, Nas vésperas mano. do Natal de 1871, dois homens caminhavam pelas redondezas de Powderhorn Hall, ao sul de Boston. Quando, ao se aproximarem de uma cabana, ouviram um gemido suave e decidiram ir procurar o que causava aquele barulho. O som foi ficando mais nítido conforme se aproximavam, e logo descobriram que se tratava de uma criança. Foi uma cena horrível de se presenciar, afirmaram os homens após o evento. No local, viram William Penny, de 4 anos, pendurado pelos pulsos por uma corda amarrada em uma viga na privada. O garoto mal conseguia ficar consciente, com seus pulsos roxos por conta do sangue parado, e sua pele fria azulada deixava a situação mórbida. Os homens ficaram chocados com os hematomas e vergões pelo corpo do menino. Claramente, tinha sido espancado por alguém. A polícia tentou conseguir alguma pista sobre a identidade do agressor, mas o garoto nunca ficou em condições para fornecer quaisquer dados sobre a identidade do criminoso. Assim, os oficiais acabaram considerando o incidente como um crime isolado. Alguns meses depois, porém, em fevereiro de 1872, Tracy Hayden, de 7 anos, foi a próxima vítima de Jesse Pomeroy. A vítima foi levada pelo criminoso até Powderhorn Hill e lá, Jesse atacou o garoto. O amarrou e o torturou mais violentamente do que tinha feito com William, tendo seus dentes e nariz quebrados. Jesse retirou as roupas de Tracy e depois chicoteou o garoto com um interruptor. A polícia Caralho, tio. encontrou Só Tracy fez no o que mesmo aprendeu estado em de casa, William, né? e a única coisa que ele conseguiu informar às autoridades era de que o criminoso tinha cabelos castanhos e que ameaçou cortar seu pênis. As autoridades sabiam que através dessa identificação não chegariam a lugar algum. A única coisa que eles tinham a fazer era esperar que o criminoso cometesse algum tipo de erro. Foi então que, na primavera de 1872, Jesse Pomeroy atacou novamente.
Ele atraiu o garoto Robert Meyer, de 8 anos, para uma suposta visita era só ao circo criança, de Barnum. né? Contudo, o guiou até os pântanos e o atacou. Jesse retirou as roupas de Robert e o espancou com um pedaço de madeira. Novamente, a vítima pouco conseguia descrever a aparência do seu agressor por conta do trauma. As únicas informações que as autoridades conseguiam era a confirmação de que o criminoso responsável pelos ataques tinha cabelos castanhos e era terrivelmente perigoso. O garoto relatou que a pessoa que o agrediu era jovem e o obrigava a repetir palavrões enquanto era espancado. Ainda disse à polícia que o seu agressor se acariciava enquanto ele se forçava a suportar a dor da agressão. O agressor chegou ao orgasmo quando Robert quase já não conseguia se manter consciente. Após isso, liberou o garoto, ameaçando ele de morte caso contasse a alguém e fugindo logo em seguida. As autoridades de Boston deram início a uma enorme caçada ao jovem, interrogando inúmeros adolescentes de cabelos castanhos do sul de Boston. Os jornais da época descreviam o criminoso como sendo um patife desumano e pervertido, que se tornou um tipo de bicho-papão para as crianças. Os adultos, por outro lado, ficaram com muito medo e proibiram seus filhos de falar com qualquer estranho que os abordassem. Devido ao constante clima de terror, uma descrição foi feita e dessa vez as informações haviam mudado. Se tratava de um homem ruivo e com uma barba ruiva rala. A incompetência da polícia fez com que o verdadeiro criminoso perambulasse bem por debaixo dos seus narizes, sem ninguém sequer suspeitar. O verdadeiro monstro, na verdade, tinha apenas 12 anos e possuía mesmo. uma pele lisa como um bebê. Jesse Pomeroy manteve o seu ciclo de ataques sádicos e voltou a atacar em julho de 1872, levando uma criança de 7 anos até Powder-Horn Hill, lugar de seu primeiro ataque. Lá, o menino foi amarrado, chicoteado e espancado até que Jesse atingisse o orgasmo, para que, por fim, fugisse para o pântano sem deixar rastros. A imprensa se aproveitou do caso e o saturou nos jornais, novo. rendendo muita raiva pelos cidadãos que começaram a agir como vigilantes e patrulhavam as ruas, a fim de encontrar o jovem que estava torturando os meninos da cidade. Nessa mesma época, a mãe de Jesse, Ruth Pomeroy, decidiu que iria se mudar com sua família para um lugar mais barato em Chelsea Creek, ao sul de Boston. Alguns investigadores mais tarde disseram que Ruth suspeitava que seu filho estivesse ligado aos ataques da cidade e por isso decidiu se mudar. Contudo, Ruth Pomeroy sempre se demonstrou incapaz de acreditar que Jesse fosse capaz de todos aqueles crimes pelos quais seria preso. E com isso, muitos também afirmam que, de fato, Ruth se mudou por questões econômicas. Mas não é errado dizer que quando o local dos crimes mudou de lugar, Ruth provavelmente deve ter suspeitado de alguma coisa. Pouco tempo se passou e os ataques voltaram a acontecer, mas dessa vez mais ao sul de Boston. O menino George Pratt estava brincando ao longo da costa quando foi abordado por um garoto mais velho que ofereceu-lhe 25 centavos para ajudá-lo em uma tarefa. Daquela vez, Jesse Pomeroy não se satisfaria apenas com o espancamento. Durante o ataque, ele mordeu um pedaço da bochecha de Pratt, rasgando-a com os dentes e utilizando suas próprias mãos para arranhá-lo. Por fim, pegou uma agulha de costura e perfurou Pratt, para logo em seguida tentar perfurar o olho do menino com a agulha. Com sorte, Pratt conseguiu fugir desse ataque. Jesse, porém, era mais rápido e mordeu as nádegas de Pratt para depois fugir. Menos de um mês depois de torturar George Pratt, Jesse sequestrou Harry Austin, de 6 anos, que foi vítima de ataques intensos, amarrando-o para depois apunhalar o menino embaixo de cada braço com seu canivete. Cara, 6 Jesse anos! tentou cortar o pênis do menino, mas acabou fugindo após achar que alguém se aproximava. Em menos de 6 dias depois, Jesse atraiu Joseph Kennedy, de 7 anos, que foi espancado, e Jesse tentou obrigá-lo a se ajoelhar, ordenando que ele recitasse a oração do Senhor, mas que substituísse as palavras sagradas por palavras sujas e ofensivas. O menino se negou, resultando em Jesse fazendo cortes profundos em seu rosto. Vou ter pesadelo, com água salgada. A sorte de Jesse começou a acabar 6 dias depois, quando Robert Grode, de 5 anos, foi encontrado amarrado a um poste no sul de Boston, espancado e com vários cortes fundos no rosto. Dessa vez a vítima deu uma boa pista para as autoridades, relatando que o garoto mais velho que o havia surrado possuía olhos grandes como uma bola de gude e que seu olho direito parecia uma enorme bola de gude branca. A polícia começou a se sentir mais confiante na busca pelo torturador de Massachusetts, mas sabia que ainda estava correndo contra o tempo, pois
Não se sabe em qual momento o criminoso poderia se transformar de sádico em um maníaco homicida. As investigações começaram a apontar para mais direções, até que resolveram conduzir uma busca nas escolas de Boston, tendo esperança em encontrá-lo em meio a todos aqueles jovens. No dia 21 de dezembro de 1872, a polícia averigou escola por escola junto a uma das vítimas do criminoso, Joe Kennedy. Para sorte de Jesse, ao chegarem em sua sala, a criança não conseguiu identificar nenhum dos jovens como sendo seu agressor. Contudo, algo peculiar aconteceu naquele dia. Jesse Pomeroy decidiu ir por conta própria para a delegacia. Não se sabe ao certo o motivo desse ato. Especialistas e jornalistas teorizam que talvez ele estivesse ciente de que, se continuasse, certamente acabaria matando alguma criança. Quando entrou na delegacia, deu de cara com Joe Kennedy e os policiais. Jesse, então, deu a volta e tentou correr, mas Joe apontou o dedo pro garoto e a polícia rapidamente saiu correndo atrás dele e o capturaram. Jesse foi interrogado por muito tempo, sempre se mantendo calmo e alegando inocência. A polícia não acreditava nele e queria uma confissão. Desse modo, então, após horas de interrogatório intimidante, decidiram deixá-lo sozinho em sua cela apenas para depois da meia-noite, quando o garoto já estivesse dormindo, os policiais acordassem aos gritos, o ameaçando com mais de 100 anos de prisão se ele não confessasse. Pela manhã, Jesse foi levado até o Tribunal Principal de Boston e lá ficou diante de todas as suas vítimas que confirmaram a sua identidade e concordaram que ele era o garoto mais velho que os havia torturado. Cada uma das vítimas contou a sua história, enquanto Ruth Pomeroy afirmava que Jesse era um ótimo filho e obediente. Quando Jesse teve seu momento de fala, apenas disse, entre aspas, "Não pude evitar." O magistrado de justiça juvenil rapidamente definiu seu julgamento, sendo então ordenado que Jesse Pomeroy fosse mantido numa casa de reforma juvenil em Westboro até os 18 anos. Aí foi solto. Porra, mano, aí tá de Até aqui, sacanagem, Jesse é velho. apenas uma criança que Vai comete se atos fuder, sádicos. não, nada a ver. Mas a sua história como serial killer começa a... Mano, primeiramente, mesmo que ele era criança, 12 anos falou, né? O desgraçado matou, sei lá, 10 crianças, não sei quantos. Mano, ele matou muitas crianças. Isso já é motivo suficiente. Torturou, né, também. Não, e torturou, matou, fez um monte de desgraça, né? Eu acho que isso já é motivo suficiente pra tratar esse cara como um psicopata, serial killer, perigoso pra sociedade principalmente, e nem soltar nunca mais, porque imagina, se o cara já fazia isso quando era criança, imagina depois de adulto. Depois dos 18 anos, aí vai e solta. Filhote, vai piorar muito mais a situação. A partir de agora. No século XIX, a forma com que a justiça lidava com os jovens criminosos era baseada em muito trabalho excessivo nos reformatórios, além de disciplina cobrada ao acordar até a hora de dormir. O reformatório de Ele só Westboro torturava? era o lugar Não matava favorito ninguém? de pais que perderam o controle Mesmo de assim, seus Nossa, presos tem que e se fuder do pequenos mesmo jeito. criminosos. Um lugar cruel com uma hierarquia primitiva, onde os jovens eram tratados como monstros perigosos e abandonados. A disciplina do local seguia a níveis militares, com jovens sendo postos sob condições de Só trabalho para torturou. depois Só enfrentar matava, 4 horas só de torturava. jornadas escolares. Com base nisso, podemos tentar imaginar como a presença num ambiente daquele atingiu a mente de Jesse Pomeroy, um garoto inteligente e cruel. Lá era terra fértil para que ele se perdesse em pensamentos que o trouxessem conforto, mas a questão é que sabemos muito bem o que fornecia conforto e prazer para Jesse, que tinha uma natureza cruel. O garoto rapidamente percebeu que a única chance de sair daquele reformatório seria demonstrar a todos que seus hábitos tinham mudado, e ele precisava fazer isso antes dos seus 18 anos. Os registros mostram que Jesse foi um presidiário modelo, que evitou de todas as formas ser surrado por mau comportamento. A história de Jesse Harold Pomeroy no reformatório de Westboro é repleta de um clima de medo. Os meninos mais velhos apenas caçoavam dele por ser estranho e até mesmo pelo motivo de estar ali, enquanto os meninos mais novos se afastavam instantaneamente dele ao saberem de sua história. Ou seja, Jesse enfrentou todo o seu tempo lá de forma solitária, e os antigos funcionários relataram que Jesse tinha um interesse perturbador nas punições dos outros garotos. Devido à forma como Jesse evoluiu e em como era disciplinado, não demorou muito para que o botassem como monitor do corredor.
Nessa posição, ele tinha o grande prazer que tanto desejava. Poderia manter a ordem e punir as crianças de seu dormitório. Nesse período também, houve um Olha episódio só, que Jesse poderia ter fugido com outras crianças por um local secreto, mas ele optou por ficar. Ao final de 1873, um dos professores pediu a ajuda de Jesse para matar uma cobra que estava perambulando pelos fundos do reformatório. Nas palavras do próprio professor, entre aspas, Jesse estava ansioso por agradar. Ele descobriu a cobra e começou a atacá-la repentinamente, entrando em uma espécie de frenesi, enquanto reduzia a criatura em uma massa horrível de carne. Eita Enquanto porra. isso, sua mãe, Ruth Pomeroy, lutava bravamente a favor de seu filho, escrevendo inúmeras cartas ao reformatório e para qualquer pessoa que pudesse ajudar. O forte argumento de Ruth era de que seu filho foi coagido a confessar algo sem a presença de advogado. Sua prisão foi injusta sob essas condições. A parte interessante era que Ruth estava certa. Jesse foi preso sob circunstâncias injustas em frente à lei, mas ninguém abriria mão e não deixariam o famoso torturador de Massachusetts livre sem antes cumprir sua pena. Com o tempo, os coordenadores de Westboro decidiram que não havia motivos para permanecer com o garoto lá, e após um agente da polícia entrevistar Ruth Pomeroy, foi confirmado que era uma mulher digna, trabalhadora e que faria bem a Jesse. Perceberam também que o irmão de Jesse, Charles Pomeroy, também era um cidadão honesto e que comandava uma banca de jornais grande e produtiva. E esse era um ambiente que influenciaria positivamente Jesse. Ele teria trabalho e a família prometeu que Será? ficaria de olho nos comportamentos de Jesse, que, segundo o agente, seus atos passados foram resultado de uma má supervisão por parte dos pais. O capitão da delegacia do sul de Boston disse abertamente, entre aspas, não é bom ser pressionado demais ou por muito tempo. Dê a ele uma chance de se redimir. O problema é que a polícia em nenhum momento avisou os moradores locais que Jesse seria liberado. 6 semanas se passaram e no dia 18 de março de 1874, Jesse tinha ficado responsável por abrir a loja de costura de sua mãe e a banca de jornal de seu irmão, que ficavam em frente à sua casa. Já eram 8 horas da manhã e as crianças do bairro passavam em direção à escola. Um empregado terceirizado chamado Rudolph Corr, da idade de Jesse, chegou no estabelecimento e passou a conversar com o garoto. Pouco tempo depois, a jovem Kate Curran, de 10 anos, vestida com um vestido xadrez preto e verde, com um sobretudo gasto e com um cachecol em volta de seu pequeno pescoço, entrou na loja. Kate estava animada Vítima para agora. a aula com o seu novo professor e, para isso, precisava de um caderno novo. A garota era esperada por volta das 8h30 em casa, para que levasse sua irmã mais nova consigo à escola. Jesse então pediu que Rudolph fosse até o açougue para pegar restos para alimentar seus gatos, entregando-lhe algumas moedas e fazendo assim com que Rudolph saísse da loja. Quando só estavam ele e a menina no local, Jesse disse para a garota que havia apenas um caderno sobrando e que ele estava manchado, mas que haviam outros cadernos no porão e pediu para que a garota o seguisse até lá embaixo. Após descer as escadas do porão, presume-se que ela tenha percebido que já era tarde demais e havia sido enganada. Entre aspas, eu coloquei meu braço em volta do pescoço dela. Minha mão estava sobre sua boca e com a minha faca cortei sua garganta, diria Jesse futuramente. Ao terminar, Jesse ouviu seu irmão entrar na loja. Então lavou suas mãos no banheiro e subiu as escadas tranquilamente. Naquele dia, voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. O desaparecimento de Kate causou alvoroço por toda a vizinhança, com sua mãe procurando pela filha rua acima. Primeiro, Mary Curran, a mãe da garota, foi até o armazém de Tobin, onde o proprietário disse que Kate saiu de lá triste porque ele estava sem cadernos à venda. Entre aspas, eu a mandei ir até a loja da senhora Pomeroy, disse Thomas Tobin. Pronto. Essa informação deixou Mary sem chão. Ela conhecia muito bem a história de Jesse Pomeroy e temeu pela vida de sua filha. A mulher foi diretamente à delegacia, onde informou ao capitão de serviço o que havia acontecido. O oficial, porém, assegurou que Jesse jamais faria algo assim. Ele atacava meninos e não meninas, afirmou o homem. Após um dia do desaparecimento de Kate, Rudolph Corr disse a Mary que tinha visto Kate na loja dos Pomeroys, o que levou a mulher novamente à polícia.
O detetive Adams foi mandado até a loja, sendo recebido de forma hostil por Ruth Pomeroy. Ela estava furiosa por saber que o bairro vivia contando fofocas sobre seu filho e agora suspeitavam dele. Mas mesmo assim, deixou o investigador fazer o seu trabalho e, por incrível que pareça, Adams não encontrou nada. Depois disso, uma testemunha se apresentou na delegacia e afirmou ter visto Kate sendo levada por uma carroça. Com essa informação, a polícia investigou e concluiu que a garota havia sido sequestrada. Jesse Pomeroy estava só no começo de sua nova caçada à sua satisfação pessoal, voltando a atrair crianças até os pântanos e construções desertas do sul de Boston. Ele, porém, era conhecido nos arredores e, por isso, todas as crianças recusavam suas ofertas. A sorte, então, pareceu-lhe sorrir quando um dia Jesse abordou Harry Field, de 5 anos, e pediu se ele conhecia a Rua Vernon. O garoto disse que sim, e Jesse lhe ofereceu 5 centavos para que fosse levado até lá. Eles andavam de mãos dadas pelas ruas, enquanto Jesse carregava um cabo de vassoura em sua outra mão. Ao chegarem na Rua Vernon, Jesse puxou o garoto e o levou pelos becos das ruas em busca de um lugar para o crime. Para a sorte de Harry Field, os dois garotos deram de cara com um jovem do bairro que conhecia o passado de Jesse. Quando os dois adolescentes começaram a discutir, Harry aproveitou para puxar com força o seu braço e fugiu das garras de Jesse, só parando ao chegar nos braços de sua mãe. Não se sabe o nome daquele garoto, mas ele certamente salvou a vida de Harry Field. Algum tempo se passou até que, em abril de 1874, com 15 anos, Jesse cruzou o caminho do recém-chegado Horace Millen, de 4 anos. A família Millen havia se mudado para a Rua Dorchester, ao lado da casa da família de Kate Curran. Horace tinha olhos castanhos escuros e mechas loiras, um verdadeiro anjo na terra. O garoto havia conseguido alguns centavos de sua mãe e andava em direção à padaria quando Jesse o encontrou. Horace comprou um pequeno bolo que dividiu com Jesse e ambos partiram para uma volta pelo porto próximo. O menino, ingênuo, havia caído nas garras de um demônio, mas era inocente demais para perceber. Contudo, por sorte, várias testemunhas estavam presentes quando viram os dois caminhando em direção ao porto. Mais tarde, a polícia recebeu o relato de uma testemunha que disse ter visto os dois meninos sozinhos. Ele achou incomum ver crianças andando sozinhas, mas relatou que o garoto mais velho parecia responsável e, portanto, não desconfiou. Um menino mais velho que caçava mariscos viu a dupla que se aproximou quando tiros ressoaram ao fundo e Jesse perguntou de onde vinham os tiros. O menino respondeu dizendo que caçavam patos selvagens no pântano. Mais tarde, ele relatou ter achado estranho o garoto de 4 anos, que estava bem vestido demais para quem iria caminhar por aquele lugar. Mais testemunhas disseram que Jesse ficava olhando por cima dos ombros frequentemente, como se achasse que estivesse sendo seguido, mas como ninguém o seguia, não acharam estranho. Horace queria descansar, então os dois se sentaram numa vala e no mesmo instante, Jesse já não pôde se conter por mais tempo. Com uma fúria animalesca, agarrou Horace e cortou sua garganta. O garoto mesmo assim ficou vivo. Jesse ficou furioso e esfaqueou o garoto repetidamente, com Horace tentando se defender mais inutilmente. Mais tarde, durante as investigações, inúmeros sinais de cortes defensivos eram vistos, significando que ele ficou vivo até o fim do ataque. Caraca, mano! Ainda sobreviveu Os até o restos fim. mortais de Horace Millen foram encontrados por 2 irmãos que brincavam nos arredores. Quando subiram uma colina, viram o que parecia uma boneca de pano, mas ao chegarem perto, se depararam com o corpo do garoto. Adultos foram chamados e logo a polícia chegou no local do crime, mas a identidade da criança ainda era desconhecida por todos. Mano, é muito Enquanto bizarro, isso, velho. a família Millen procurava desesperadamente por Horace, até que o pai do garoto, John Millen, foi à delegacia e denunciou o desaparecimento de seu filho. Demorou mais tempo do que hoje em dia somos acostumados para que as autoridades do Distrito do Sul de Boston soubessem que Horace Millen foi encontrado morto do outro lado da cidade. O legista local, na presença dos membros da justiça, verificou e apontou que o corpo apresentava 2 cortes no pescoço e 18 facadas. O olho havia sido perfurado e as genitais mutiladas. Isso atormentou todos presentes no local. Só poderia ser obra de um verdadeiro monstro. Assim que o trabalho foi finalizado, um boletim foi enviado para todas as delegacias,
até que houve uma ligação do sul de Boston que confirmou a identidade do menino. As investigações foram iniciadas e em pouco tempo, com a ajuda das testemunhas, ficou evidente quem era o principal suspeito. A polícia rapidamente apareceu na casa de Jesse Pomeroy. Naquele momento, jornalistas ficaram assustados ao perceber que Jesse havia sido liberado do reformatório sem a imprensa saber e que agora havia atacado novamente. Ele foi levado sob custódia e prometeu voltar, mas ao sair pela porta, o garoto nunca mais viria a dormir no aconchego de sua casa. Jesse negou todas as acusações e fugiu de todas as perguntas, oferecendo explicações do que havia feito durante o dia. O garoto, porém, não conseguiu oferecer um álibi para o horário da morte de Horace Millen. Os oficiais da delegacia começaram a examinar cuidadosamente Jesse. Foi então que perceberam que havia vestígios de grama do pântano e lama em seus sapatos. A polícia pediu que ele retirasse a sua jaqueta e, para surpresa de todos ali na sala, sua camisa de flanela contava com uma mancha marrom avermelhada e foi confiscada como prova. A polícia questionou se Jesse possuía uma faca. O garoto hesitou, mas afirmou e o sargento da polícia foi até sua casa e a confiscou. A faca estava muito suja e seu cabo parecia sujo de sangue seco. A arma foi levada para a análise e Jesse foi posto numa cela, onde dormiu tranquilamente. Na manhã seguinte, os policiais levaram os sapatos de Jesse para a cena do crime e após análises com as marcas de sapatos encontradas no local, rastrearam as impressões de que o garoto realmente esteve lá. Com a ajuda de moldes, a polícia apresentou as provas e o levou a um novo interrogatório. O capitão Henry Deere anunciou a prisão de Jesse Pomeroy, mas o garoto negou e o capitão da polícia sugeriu que se Jesse fosse inocente, ele não se importaria de ir à funerária e ver o corpo de Horace Millen. O garoto ficou numa posição hesitante e disse que não iria, mas o homem não se importou e mandou o detetive Wood levá-lo até o agente funerário. Naquele momento, a verdade veio à tona para Jesse. Ele desmoronou diante as responsabilidades pelos seus atos e admitiu ter matado Horace Millen. "Coloque-me em algum lugar para que eu não possa fazer essas coisas", disse o assassino em lágrimas. Ixi. A imprensa e os jornais vieram à loucura com a notícia dos assassinatos cometidos por Jesse Pomeroy, afirmando que o menino era uma monstruosidade moral e que fazia tudo por esporte, sem nenhum motivo racional para suas ações. O sistema de liberdade condicional foi duramente criticado por toda a população de Massachusetts, por terem liberado o criminoso antecipadamente e sem qualquer aviso no bairro local. As provas contra Jesse foram suficientes para justificar suas acusações e ele foi indiciado por assassinato em primeiro grau. A pena em Massachusetts por assassinato era a morte por enforcamento. Contudo, nunca haviam enforcado alguém de 15 anos. Por isso, antes do julgamento, houve inúmeras discussões sobre o que deveria ser feito com o assassino. Naquela altura, muitas pessoas começaram a teorizar que Jesse estivesse envolvido com o desaparecimento de Kate Curran, levando assim à falência da loja de Ruth Pomeroy. O lugar acabou sendo comprado e haveriam reformas que levaram trabalhadores a entrar no porão, onde encontraram o corpo de Kate decepado e brutalmente cortado. Ruth e Charles Pomeroy foram presos como cúmplices de assassinato e os vizinhos se reuniram a fim de praticarem justiça com as próprias mãos. Diante da notícia, Jesse disse não saber nada sobre isso, mas os detetives responsáveis pelo caso deram 2 dias para que Jesse pensasse melhor e deram uma última oportunidade para não pôr sua família na cadeia. Após os 2 dias, ele confessou o crime e contou todos os detalhes macabros e, ao questionarem o motivo de tê-la matado, Jesse disse o seguinte, entre aspas, "Eu não sei, eu queria ver como ela agiria." Segundo o legista, a cabeça de Kate havia sido completamente decepada e a decomposição da parte superior do tronco tornava impossível dizer que outras feridas haviam sido infligidas, mas era nítido que uma violência sexual brutal havia acontecido. A única coisa que salvaria Jesse da forca seria a condenação através de insanidade. Se fosse provado que ele era legalmente insano ao cometer seus crimes, não sofreria da pena de morte. Oxi. O julgamento teve início no dia 8 de dezembro de 1874.
Diante de um tribunal lotado em Boston, o julgamento tomou as primeiras páginas de todos os jornais da época. O promotor John May recitou todas as provas contra Jesse Pomeroy e, por fim, fez o pedido para que os jurados cumprissem seu dever sem medo e fielmente. John chamou todas as testemunhas que comprovariam que Jesse e Horace estavam juntos no dia do assassinato, mas as pessoas que encontraram o corpo, os agentes da polícia que rastrearam as pegadas e que identificaram como pertencentes a Jesse Pomeroy e, por último, os 2 oficiais que estavam presentes diante a confissão do garoto. Por boa parte do julgamento, Jesse sentou-se de forma indevida, com as pernas em cima da mesa e um olhar de indiferença perante o tribunal. A defesa de Jesse teve como primeira testemunha sua mãe, Ruth Pomeroy, que contou diante o tribunal as doenças infantis que seu filho adquiriu na infância, desde a febre cerebral que provocou delírios por 3 meses em Jesse até a insônia, tonturas e dores de cabeça insuportáveis. Mas toda essa tragédia se provou inútil quando a vítima Robert Gold entrou pela porta. Seu rosto ainda possuía as cicatrizes causadas pela faca que Jesse empunhou. O júri, logo de cara, achou aquilo horrível e toda a defesa de Jesse enfraqueceu. O Dr. George Schultz, alienista da época, também conhecido como um especialista em doenças mentais, afirmou que Jesse não demonstrava sinais de insanidade. O único motivo e impulso por detrás dos atos de Jesse era o seu puro e genuíno amor pela violência. Após 5 horas de deliberação, o júri chegou ao veredito de que Jesse Pomeroy era culpado por assassinato em 1º grau, com sentença final sendo o enforcamento. Contudo, o júri pediu clemência ao criminoso devido sua idade, e agora cabia ao juiz finalizar o julgamento. A sentença foi adiada até meados de fevereiro de 1875, quando outra criança em Boston morreu nas mãos de um jovem perturbado de 20 anos, fazendo com que o caso de Jesse fosse novamente tema em discussões. Com isso, um comitê foi iniciado e uma votação foi feita. O resultado foi 5-4 para que a sentença de Jesse fosse mantida. O caso foi abafado até agosto de 1876, quando o sangue de Jesse já não era mais clamado pela população e o destino de Jesse foi revisado pelos juízes. Todos concordaram que ele devia ser salvo da morte, porém, seu destino devia ser ainda severo e justo. O governador da cidade queria que Jesse fosse enterrado vivo, mas a decisão final foi de que o garoto fosse posto na prisão perpétua e que fosse mantido na solitária. Jesse Pomeroy foi condenado a viver consigo mesmo pelos próximos anos de sua vida, num pequeno mundo de concreto em sua volta, onde ele apenas comia e se exercitava sozinho na sua cela. Também possuía um quintal onde era deixado sozinho por 1 hora todo dia. Devorou livros ao decorrer dos anos e até mesmo aprendeu outras línguas, mas não havia com quem conversar. As únicas pessoas que ele via eram os guardas que patrulhavam sua cela, e uma vez por mês sua mãe vinha visitá-lo. Após a morte da mãe, Jesse nunca mais recebeu visitas. Em 1917, após 40 anos na solitária, Jesse foi posto com outros detentos que o temiam devido sua história, e isso agradava o criminoso, que ficou satisfeito ao perceber que ninguém havia esquecido dele. Até que em 1929, Jesse Pomeroy, aos 71 anos, foi mandado para a prisão de Bridgewater para receber cuidados médicos. Foi sua primeira e única viagem de carro. O surpreendente foi que ele não demonstrou nenhuma surpresa ou curiosidade pelo mundo moderno à sua volta. Entre aspas, esse presidiário é uma criatura amortecida, que com seus olhos sem brilho, observa um mundo que não significa nada para ele, escreveu um repórter. Jesse Pomeroy morreu 2 anos depois, sendo considerado pela imprensa como a pessoa mais sem amigos do mundo. Seu último desejo foi que seu corpo fosse cremado e jogado aos ventos. O caso de Jesse foi totalmente esquecido pelo mundo criminal e científico. Ele poderia ter sido usado para muitos estudos, mas Jesse não se encaixa em nenhuma noção preconcebida para um criminoso de sua idade. Se olharmos para o caso de Jesse Pomeroy nos dias de hoje, percebemos que Jesse, após sua fase no reformatório, passou a possuir características comparáveis à de muitos estripadores. Provavelmente, em sua fase adulta, teria se tornado um dos mais brutais.
Assim como o estripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe. Ambos Yorkshire? encontraram seu prazer no cortar, espantar Cachorrinho? e torturar os corpos já mortos de suas vítimas. As características sexuais estavam ali. Jesse era ainda uma criança e foi um caso único por tão jovem já possuir características comparáveis até mesmo a de um serial killer mais sofisticado. Todos esses tipos de isso? criminosos, ao serem presos, sabem Jack o que serão Estripador. lembrados para sempre. Afinal, o reconhecimento é uma das coisas que eles procuram ao cometer seus crimes. Com isso, percebemos que Jesse também possuía essa característica de ter prazer em ser notado e receber atenção. Seguindo esse pensamento, podemos dizer que o fato de Jesse Pomeroy ter sido esquecido pelo mundo foi a sua punição final. Caraca, mané. Mano, Tá normal. nesses casos, eu gosto de ficar quieta porque eu sou bruta E daí? em qualquer coisa que eu vou falar, porque pra mim tem que morrer todo mundo mesmo. Os Esses psicopatas, esses serial killers, merece Porque mesmo. eu não tenho paciência. Ai, Filhote, tem que dar perdão. Ai, Tem que ó, se arrombar, mané. eu acho que perdão tem que ser só com Deus mesmo, porque eu não tenho... Se for pra mim entrar, eu perdoar pra poder ir pro céu, Filhote, esses povo aí... Eu acho que é assim, se o cara matou alguém alguma vez na vida, alguém tem o direito de matar ele também. Direitos iguais. Ué, aqui se faz, ali se paga.